Saudações, pessoal! Vamos lá, continuidade aqui do nosso estudo sobre as estruturas de repetição, né? Começando pelo while. Tá? Então, pessoal, com esse vídeo aqui eu quero mostrar dois exemplos focados bem no uso daquela variável que vai controlar a nossa condição, né? O controle que vai dizer quando que a gente deve sair ou continuar no nosso while, tá? Então aqui nesse exemplo, ainda é um exemplo simples, tá? A ideia é a seguinte, vamos fazer duas versões, uma bem simples e a outra que vai mostrar bem esse caso da variável controladora, tá? Então o exemplo que eu trouxe para vocês é um que a gente já está fazendo quase desde ali da parte de estudo sobre as expressões relacionais e lógicas, tá? Que é a questão dos pares, né? Então aqui vamos supor que eu queira mostrar os pares até o 20, tá? Eu quero mostrar todos os pares até o 20. Então 0, 2, 4, 6, tananana, até chegar no 20. Vocês já entenderam que a gente poderia facilmente substituir isso aqui para 100, para 1000, para o número que a gente quiser, né? Os pares. Então, mostrar os pares até o 20. Então, se a gente fizer aquela análise que a gente fez no vídeo passado, que facilita bastante, né, a gente precisa olhar o seguinte, o que eu quero mostrar? Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o 0, depois eu quero mostrar o 2, depois o 4, o 6, o 8 e assim por diante até a gente chegar no 20. Então, quando a gente coloca a saída esperada aqui, de novo, né, é a dica principal para que a gente perceba qual é o padrão para a gente generalizar usando variável, né? Então aqui eu já até coloquei uma variável, né, que eu chamei de n, né, que é o número que a gente vai imprimir, né, mas é claro, lembrem que a gente teria aqui, né, o meu print, né? Eu tenho aqui um print que eu quero mostrar quem é o número, né, o número que é par, então eu teria aqui o print, o n, tá? Mas isso aqui vocês já estão feras nessa parte. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Então, o nosso padrão, o que é? De 0 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6. Qual é o padrão aqui? A gente incrementar a nossa variável n em 2, tá? Então, n recebe n mais 2 aqui. Então, ao invés da gente fazer a atribuição direta, para que a gente consiga compor a nossa estrutura de repetição, vamos lá, ó, se eu tenho n recebeu 0, e aí a gente já pode usar como inicialização. Agora, o próximo valor a gente vai fazer n, recebe n mais 2. Bacana, então agora a gente passou para o 2. A gente faria a impressão novamente, né? Faria a impressão novamente aqui. Opa, Ctrl V, aí foi. Faria a impressão novamente. Faria aqui o incremento em 2 novamente, tá? E tá dando certo, ó. Então, estou com o 0, mostro o 0. 0 mais 2 dá 2, mostro o 2. 2 mais 2 dá 4, né? Então aqui vai ter mais um print, 2 mais 2 dá 4, mostro o 4. Vou repetir, 4 mais 2 vai dar 6, mostro 6 e assim por diante. Então vocês já perceberam aqui que a gente definiu o nosso padrão, tá? Então se eu quero mostrar os pares, né, o jeito mais simples é a gente incrementar de 2 em 2. No vídeo passado a gente só queria mostrar todos os números, aí era um incremento de 1 em 1. Então estou trazendo isso aqui para a gente ficar atento que esse controle ele vai depender de cada problema, né? Às vezes é mais 1, às vezes é mais 2, às vezes é mais 3, às vezes pode multiplicar, às vezes pode ser o resultado de uma outra função mais complexa, então vai depender de cada caso. Tá? Então na nossa situação aqui, agora que a gente determinou qual é o padrão, né, então a gente já sabe que o que vai ficar dentro do nosso bloco são essas duas linhas aqui. Tá? Então a gente vai fazer um while parecido com aquele do vídeo passado, né, enquanto o nosso número for menor ou igual a 20, né? Por quê? Porque eu quero incluir o 20 aqui na minha saída, né? Se a gente
quisesse ir até o 20, né, sem mostrar o 20, aí a gente podia usar só o menor aqui, tá? E aí a gente coloca dessa forma aqui, né, tá dentro do nosso bloco, e aí fechou, tá? A gente pode testar aqui o nosso código, ver se está funcionando, vai que eu esqueci alguma coisa. Ó, felizmente, não esqueci de nada, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Seguindo aquela mesma estrutura de inicialização, condição e atualização, tá? Então, turma, agora que eu mostrei aqui os pares até o 20, beleza? Agora vamos ver um outro exemplinho que é muito parecido, mas aí a gente tem que prestar um pouco mais de atenção na nossa variável de controle aqui, tá? Agora, ao invés de mostrar os pares até o 20, tá? Ao invés de mostrar os pares até o 20, eu quero mostrar os 20 primeiros pares, né? Os 20 primeiros pares. Então, eu vou mostrar lá 0, 2, 4, nananana, até chegar no 20º par, né? Que nesse caso aqui, se a gente começar do 0, o 20º par vai ser o 38, né? Acho que é isso, vai ser o 38 ou o 40, um dos dois, acho que é o 38. Então eu quero mostrar os 20 primeiros pares. Talvez, se a gente, né, for bom aí de matemática, a gente vai dizer, não, professor, eu posso pegar aqui a condição, multiplico por 2, fechou, tá tudo certo, veja se for par 2 mais 1, menos 1, para o ímpar e resolvo aqui. Dá, claro que dá. Mas eu quero mostrar a versão que a gente não vai usar esse recurso, para a gente ver o que acontece com as nossas variáveis de controle aqui. Tá? Então, se a gente for mostrar os 20 primeiros pares agora, como a gente já tem esse raciocínio, os pares vão de 2 em 2, vamos fazer isso pensando nesse código fonte aqui. Tá? Então, se a gente notar, o que a gente precisa mudar aqui? Bom, aqui eu estou mostrando os pares até o 20. E aí agora eu quero mostrar os 20 primeiros pares. Então, se a gente olhar e parar para pensar assim, o que mudaria, né? Então, se eu mexer aqui, dá, mas não fica tão genérico, né? Tem que controlar a questão do par e do ímpar, né? Se for 21 pares, 23 pares, e assim por diante. Deixa eu até apagar isso aqui, que agora a gente está trabalhando nessa. Então, uma forma para a gente analisar essa questão é a seguinte: sempre que eu mostrar um número par, eu incremento um contador de pares que eu já mostrei. Tá? Sempre que eu mostrar um número par, eu incremento um contador de pares. E aí a minha condição, ao invés de eu usar o próprio número par que está sendo mostrado, eu vou anexá-la, eu vou associar a minha condição a este contador de pares. Tá? Então, vejam que eu vou ter uma variável aqui, a minha variável n, ela vai ser o próximo par a ser mostrado, né, ou o número a ser mostrado, e aí eu vou usar mais uma variável, que ela vai me fazer o controle, que ela vai me fazer não, ela vai fazer por mim o controle de quantos números pares eu já mostrei. E aí usando esse controle de quantos números pares eu já mostrei, eu consigo chegar em 40 números pares, 50 números pares, enfim, a quantidade fica separada do número. Tá? Então, esse exemplo ele é simples, né? Eu explicando ele fica fácil de entender, mas às vezes quando a gente vai codificar algo, aí acaba dando um nó na cabeça. Tá? Então, quero mostrar esse exemplo aqui porque a gente vai usar duas variáveis para fazer isso, uma para mostrar o número e outra para ser o nosso contador. Tá? Então, se a gente vai começar do número 0, beleza, a gente pode manter aqui o n, que vai ser o número a ser mostrado, podemos manter ele do 0 aqui. Mas agora, eu tenho a questão do seguinte, o meu contador de pares, vou chamar aqui o meu contador de pares, por enquanto, a gente não mostrou nenhum número par, né? O código nem começou ainda, então ele também vai começar em 0. E aí agora aqui na nossa condição, eu estou interessado em determinar aqui uma quantidade de pares a mostrar. Tá? Então, como eu quero mostrar uma quantidade de pares e eu já estou pensando em usar um contador de pares que já foram mostrados, agora aqui vamos trocar o n
por uma variável que seja aqui a minha contadora de pares. Tá? Então vou usar uma variável só para contar os pares. E aí se eu quiser mostrar os 20 primeiros pares, a gente pode manter o 20 aqui. E aí o que vai acontecer aqui no nosso código, né? A gente mostra o número, aí eu atualizo o nosso número, né? Então 0, 2, 4, tananã. Só que a gente precisa ver assim, ó, quando eu mostrei o 0, o próximo número, que é o n, vai ser o 2. Mas quantos pares eu já mostrei? Mostrei apenas um par. Né? No momento que eu mostrei o 2, o próximo número vai ser o 4. Mas quantos pares eu já mostrei? 2. Tá? Então o incremento do nosso contador aqui, ele vai ser de 1 em 1. Só que o incremento da nossa variável n vai ser de 2 em 2, porque é a regra dos pares aqui que a gente está usando para a regra dos pares, que é o exemplo aqui. Aí depois a gente adapta esse conceito para as outras situações. Então vejam que n é só o valor a ser exibido, tá? E agora eu tenho um contador que é quem está associado à nossa condição. Então aqui a gente pode usar ó, contador recebe contador mais 1, tá? Aí vejam aqui tem um detalhe, né? E quando o nosso contador é 0, ele tem o valor 0, a gente vai entrar aqui e a gente já vai mostrar um número. Então se a gente deixar aqui menor ou igual a 20, a gente vai acabar mostrando de contador 0 até o 20, né? Então a gente vai acabar mostrando 21 números pares. Né? Então se a gente quiser mostrar exatamente 20 pares, começando do 0, né? Então a gente vai substituir isso aqui pelo menor, né? Incluindo o 0 como um número par. Aí vai depender também de cada situação. Tá? Então vejam aqui que para a gente conseguir fazer isso eu estou usando duas variáveis. Eu não estou mais associando aquela variável que eu estava mostrando, ela já não é mais a minha condição. Agora a minha condição está aqui na minha variável contadora. Legal? Então às vezes eu gosto de trazer esse exemplo porque às vezes a gente fica muito focado em usar um n recebe n mais um, mais um, mais um, mas não necessariamente, tá? Às vezes, e na maioria dos casos, quando vai ficando mais sofisticado, a gente pode separar. Né? Uma coisa é o número a ser exibido, o cálculo a ser realizado, vai estar em alguma outra variável, e outra coisa é a variável controladora, que a gente vai usar para dizer quando está na hora de sair do laço ou não. Tá? Aqui é no nosso caso aqui é a variável contador. Então vamos ver o que vai aparecer agora aqui. Se a gente rodar o nosso programa, ó, vocês vejam que ele foi do 0 tá, ao 38, beleza? Do 0 ao 38, então agora ao invés de a gente ter mostrado ó, do 0 ao 20, agora a gente mostrou do 0 ao 38, que são os nossos 20 primeiros números pares. Né? Então se a gente quisesse mostrar aqui os 100 primeiros pares, vai ser só trocar. Então vocês já estão vendo que aqui a gente consegue generalizar para uma entrada de usuário e assim por diante, né? Basta agora a gente deixar tudo em termos de variáveis. Legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu!